Olá, boa noite a todos e a todas, queridos estudantes, queridos professores. Iniciamos agora uma experiência nova e diferente que teve dia para começar, mas ainda não tem dia para concluir. Desde o início de 2019, os professores tiveram treinamento em soluções tecnológicas de apoio a aulas, sendo que alguns deles já utilizaram em suas disciplinas. Quando planejamos suspender as aulas presenciais, convidamos todos os professores para requalificações e início da preparação das aulas virtualizadas, tendo em vista a pandemia da Covid-19. A equipe do NTI, da FAOR, se empenhou para dar o melhor suporte e vimos condições técnicas e legais para iniciar hoje as aulas virtualizadas. Quero aproveitar para cumprimentar essa equipe. Podem ver que tem vários colegas aqui empenhados há vários dias, né? Cumprimentar o Fabrício, o Michael, o Paulo, também o Luiz, ao Rafael e também o Carlos, que durante vários dias estão se empenhando para deixar tudo pronto, todas as disciplinas à disposição no portal, requalificando os professores e dando suporte também aos estudantes para que pudéssemos ter as aulas presenciais até a noite de ontem e já na noite de hoje retomar as atividades através das aulas virtualizadas. Os cumprimentos a todos os colegas e muito obrigado por toda esta disposição, como todos podem ver aqui, uma mobilização do setor de tecnologia da informação da FAOR para nos dar esse suporte. Aproveito para cumprimentar pela trilha sonora também, estava muito bom escutar aí até que a gente iniciasse. Nós agradecemos a presença online de todos os estudantes e professores da instituição que puderam, com este tempo, fazer a configuração, logar e acompanhar essa transmissão. Na sequência, teremos uma apresentação sobre os cuidados especiais em suas casas, famílias, trabalho, para a prevenção da Covid-19 e outras doenças infecto-contagiosas, motivo principal dessa atividade que nos deixa afastados presencialmente uns dos outros. Para os próximos dias, iniciando amanhã, no dia da semana e horário da sua disciplina, por pelo menos 1 hora de aula, podendo se estender até as 4 horas normais de uma noite, das 19 às 23 horas, de maneira síncrona, ou seja, o professor e todos os matriculados da disciplina estarão juntos em tempo real. O tempo, além da 1 hora, vai depender da combinação do professor com a sua turma. O conteúdo, as atividades, inclusive avaliativas que compõem a nota 1, possivelmente também a nota 2, serão complementadas com o uso de diversas ferramentas digitais que serão apresentadas agora pela equipe do NTI aqui presente. As aulas práticas e possivelmente as aulas finais cumulativas, as provas finais cumulativas das disciplinas das 10 últimas semanas serão realizadas no retorno das atividades presenciais. Se o isolamento durar para além do fim do semestre, vamos organizar um outro plano de contingência, sempre comunicando com antecedência a todos os estudantes e em consonância com todos os coordenadores de curso e os professores. Considerando, então, talvez até o recesso de inverno, para que seja possível garantir a execuibilidade do primeiro e do segundo semestre, com a qualidade que a FAOR sempre se compromete a entregar a todos. Quem eventualmente tiver dificuldade com equipamentos ou com sinal de internet, poderá fazer uso das instalações da FAOR, da sala de estudos, da biblioteca, assim como dos laboratórios. Aqueles que tiverem dificuldade de acessar e desenvolver a atividade das disciplinas, também podem procurar por telefone, WhatsApp, e-mail e até pessoalmente o plantão que o NTI vai colocar à disposição e depois será melhor apresentado. Cuidem-se uns dos outros, muita saúde, muita paciência nos próximos dias e resiliência para todos nós. Uma excelente aula virtual a todos. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Depois das palavras do nosso vice-diretor Marcelo Blume, gostaríamos de reforçar, então, que o objetivo da aula de hoje é passar todas as tecnologias educacionais que a FAOR tem à disposição e vocês, como estudantes, podem aproveitar para ter as nossas aulas de forma virtual, participando das aulas com atividades que serão online, síncronas com horários marcados, também participando através de atividades de entrega de trabalho, leituras, exposição de livros e assim por diante. Gostaria, nesse momento inicial aqui, de apresentar um pouco do pessoal da equipe do NTI, que está nessa onda aí nos últimos 3, 4 dias, desde preparação de material, de manuais, videoaulas, que vocês, quando começarem a ter umas pequenas dificuldades, a gente tem todo o manual, videoaula de como vocês podem ter acesso e repetir o que nós vamos estar apresentando hoje. Então, podem ficar tranquilos, vocês vão estar apoiados de todas as maneiras, tá? Aqui, na minha esquerda, meu colega Maico, se puder levantar a mão. O professor Maico, alguns até conhecem também, da equipe do NTI. À minha direita, o professor Paulo e depois o professor Luiz. Está também em outra aula acompanhando a transmissão o meu colega Rafael Radins, que está dando suporte, acompanhando a transmissão, verificando se o som está saindo certo, se está tudo ok. Alguns alunos estão ligando, pedindo suporte, senha de e-mail, assim por diante. Estamos atendendo e liberando acesso a todos os alunos a essa transmissão. E também outros colegas nossos, o Carlos e o Felipe, que atuaram efetivamente desde preparar essa apresentação, equipamentos, preparação do Google Sala de Aula para aparecer todas as disciplinas, os professores estão inscritos e os alunos também. Então, estamos aí com árduo trabalho e acreditamos que nós temos uma ótima ferramenta que vocês vão perceber que não terão dificuldade em ter as aulas virtualmente, mudando um pouco o aspecto, em vez de estar numa sala de aula, vocês vão estar em casa, o professor vai estar em casa também, mas vai estar dando a aula para vocês de forma normal. Um pouco do histórico, o professor Marcelo acompanha aqui inicialmente a nossa transmissão. Acho que é importante a gente citar alguns itens, que desde o dia 9 de março a gente tem uma comissão na FAOR, e essa comissão vem se reunindo diariamente a partir das 13 horas de cada dia, onde sempre se verifica a situação atual do Covid-19, o que nós podemos fazer, né, quais ações que nós vamos fazer. Estamos trabalhando isso desde o dia 9 de março na instituição. Então, muito trabalho, muita reunião, muita coisa a gente teve que deixar de fazer para priorizar essa situação, tá? Desde o dia 9 de março. No dia de 11 de março, houve uma portaria de uma comissão de contingência do Brasil sobre a possibilidade e a necessidade que o Ministério da Educação fizesse algo no sentido de permitir que as aulas fossem ministradas de uma forma virtual, para que o aluno pudesse estudar de casa, conforme a situação fosse piorando. Então, desde aquele dia, a gente está estudando essa possibilidade, a gente refez os treinamentos de alguns professores, né, sobre essas tecnologias, né, e desde o dia 16 de março, a gente tem tomado a iniciativa de diariamente mandar para vocês comunicados à tarde, sempre sobre a situação, como está na FAOR, vai ter aula, não vai ter aula, o que estamos fazendo, quais as medidas que estamos tendo, né, nessa questão de prevenção do Covid-19 e qual a situação na nossa instituição. E aí, no dia 17 de março, saiu, então, a tão esperada portaria do Ministério da Educação, que permitiu, então, por 30 dias, que as instituições possam dar aulas virtuais, e essas aulas virtuais terão validade. E a partir de então, nós já vimos nesse processo, e isso veio nos reforçar que realmente a FAOR tem uma estrutura, tem ambiente, tem tecnologia para dar essas aulas à distância, e agora veio, então, a autorização do MEC para que a gente possa aproveitar essas aulas efetivamente, sem a necessidade de ter que fazer todo um calendário de recuperação posterior, aí, quando a pandemia passar, de aulas aos sábados, ou domingo, ou fora de horas, aí,
para os nossos alunos. Então, a ideia é aproveitar as tecnologias e continuar tendo aula. A gente ainda não sabe até onde essa pandemia vai durar, tá? Então, quero reforçar novamente que refizemos algumas qualificações, mas desde 2018, através do programa de certificação em processos docentes, os nossos professores estão preparados para utilizar essas ferramentas, tá? Então, vocês vão perceber que as aulas vão ter um padrão, vão saber utilizar as tecnologias, porque nós vemos um trabalho de mais de 2 anos preparando esses professores para atuar dessa forma. Enfim, como funcionará as aulas virtuais, tá? Nós temos, inicialmente, a possibilidade de ter atividades síncronas, são atividades que vão acontecer ao mesmo tempo, com horário marcado. Temos essa ideia que o professor, sim, deve, numa noite, pelo menos ter 1 hora de atividade marcada, agendada com vocês, e vocês vão ter que acessar o ambiente e participar dessa aula, desse horário determinado, tá? Então, vai acontecer atividades, vocês não estão liberados, das 19 às 23, vocês vão ter que participar da aula, sim, tá? Vamos ter também algumas atividades assíncronas que podem ser realizadas a qualquer momento, como tarefas, leituras, exercícios que vão acontecer e o professor, a cada atividade, ele vai determinar o prazo dessas atividades. Vão ter atividades que devem ser entregues, tá? A atividade entregue, é bom que vocês tenham ciência disso. Vão ter atividades que precisam ser entregues até um período, uma data, e essas atividades, então, vão servir para registro de frequência, tá? Então, alunos, percebam essa importância que hoje o registro de frequência da aula virtual não é só porque você está participando de uma transmissão ou não, vai ser com a entrega de um trabalho, tá? E que esse trabalho o próprio professor vai especificar qual é a tarefa e até qual o prazo que vocês devem entregar. Outra intenção nossa é deixar bem claro para vocês que sim, o professor vai estar disponível das 19 às 23 horas, no horário de trabalho dele normal, que ele daria aula para vocês, para fazer as transmissões, para corrigir os trabalhos de vocês e para que vocês entrem em contato com esse professor quando tenham alguma dificuldade. Essas formas de contato, os professores vão definir a cada aula, mas pode ser desde chat, hangouts, ou outras possibilidades, mas vocês vão ter certeza que o professor vai estar apoiando no período, no horário da aula. Claro que também pede-se a atenção para o aluno, né, de usar o momento certo, das 19 às 23 do dia da aula, para tentar conversar com o professor e não em fora de horário. Na parte de atividades síncronas, que são aquelas que vão acontecer com horário marcado e que todo mundo deve estar ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, videoconferência, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo hoje, só que hoje vocês estão somente vendo uma transmissão, a videoconferência vocês também vão poder conversar e bater papo, tá? Outra possibilidade é um chat, um texto, né? Comunicação em texto. Todas as ferramentas que nós vamos utilizar são as ferramentas do Google, né? Google Meet para fazer videoconferências, Google Chat, então, para ter salas de estudo para cada assunto que o professor resolver criar, né? E nós vamos ver um pouquinho, daqui a pouco, um pouquinho de cada uma dessas ferramentas. E o Google Hangouts, então, que é a ferramenta de comunicação que a gente peça que vocês começam a utilizar para se comunicar com professores, inclusive com nós, equipe de TI e outros membros aí da instituição. Tá? Uma ferramenta de comunicação integrada ao nosso e-mail, então todos os contatos estão lá, é fácil de achar as pessoas, é fácil de verificar se as pessoas estão online ou não naquele momento, né? Para chamar e ter uma resposta conforme o desejado. Todas essas atividades, né, síncronas, assíncronas, nós vamos utilizar o Google Classroom para servir de balizador. Então, todo dia, né, no horário da aula, vocês vão acessar o Classroom e lá vai ter uma sala de aula para cada uma das disciplinas que vocês estão matriculados.
Lá dentro, de assíncronas, atividades que vocês podem olhar a qualquer momento, o professor pode largar materiais, como o PPT da apresentação da aula, vídeos do YouTube, links, arquivos do Drive, links, por exemplo, do livro da biblioteca digital para vocês acessar e verificar alguns capítulos. Também no Google Classroom estarão todos os tipos de atividades, desde uma atividade simples, uma atividade com teste em formulário e atividade de pergunta para responder, alguma citação nesse sentido, tá? O importante é lembrar vocês que assim como vocês tiveram que logar no e-mail da Favor para assistir essa transmissão, é que para usar essas ferramentas, vocês sempre vão ter que estar conectado no e-mail da Favor. A gente coloca isso como importante, porque a gente sabe que muitas pessoas possuem e-mails do Gmail, e muitas vezes, quando clica num link de uma ferramenta do Google, ele acaba caindo na opção do primeiro e-mail que você tem logado, e às vezes ele não abre, não mostra, diz que você não tem permissão, e se você olhar no canto direito, é porque você está com o e-mail do Gmail e tem que clicar lá e alternar para o e-mail logado da Faculdade Horizontina, da FAOR. Tá? Então, lembre-se disso, todas essas ferramentas, esse material, essas atividades, elas vão ser acessadas através do e-mail da FAOR, e é importante que você sempre esteja conectado e citado no e-mail da FAOR. Aqui, rapidamente, eu vou mostrar para vocês, é uma ideia que a gente passou para os professores de como eles vão organizar as aulas. Então, sempre quando vocês entrar numa sala de aula de uma das disciplinas, vocês vão achar um tópico com a data da aula, tá? Por questão de localização, então sempre vai ter um tópico então que vai dizer a data da aula. Por exemplo, isso aqui era a data da aula de segunda-feira, dia 17/3. E aqui, na sequência, vão estar as apresentações e conteúdos, tá? Então, temos ali um exemplo, no primeiro tópico, a apresentação de conteúdos, o PPT o professor disponibilizou. Mais abaixo, uma videoconferência, né, com início às 19h15, então o aluno vai ver que ele tem que participar de uma videoconferência a partir das 19h15. Mais material, né, material extra, mais algum material que o professor liberou. Aqui ele tem uma atividade e podem ver que tem uma data de entrega, até amanhã eu tenho que entregar, é uma pergunta simples para responder. Aqui eu tenho mais uma tarefa, criar algoritmos básicos, tá? Tem um chat para participar. Aqui o professor já liberou a aula gravada, ou seja, depois de transmitir a aula, depois de finalizar a transmissão, por exemplo, da videoconferência, o professor consegue liberar essa videoconferência que foi feita gravada. Então, a ideia é que a gente consiga também postar isso, essa aula gravada, para vocês olhar quantas vezes foram necessárias as explicações dos professores, tá? E mais um exemplo abaixo aqui de um questionário, então, para avaliar o aprendizado, onde o aluno vai responder algumas perguntas. Eu vou abrir, então, agora uma tela, onde nós vamos tentar simular, através de uma conta de um aluno que está participando de uma sala de aula do Google Classroom, o acesso de cada um desses itens e como é que a gente vai participar desses itens aí, né? Como vocês no dia a dia vão agir com as aulas virtuais, tá? Vamos lá, pessoal. Então, aqui eu tenho um exemplo, vocês como aluno da FAOR, acessaram o e-mail da instituição, certo? E vocês têm que acessar, então, o Classroom, onde vão estar as salas de aulas virtuais de cada uma das disciplinas que vocês estão matriculados. Uma das opções para acessar essa sala de aula virtual
é eu clicar aqui no botão Apps, que tem ao lado do logo da FAOR no canto superior direito, e descer a barrinha até chegar no Classroom. Vou clicar nele, vai abrir então o Google Classroom com as disciplinas que estão aí matriculadas para vocês, disponibilizadas para vocês, tá? Outra opção é eu, com o tempo, digitar diretamente esse endereço, classroomgoogle.com, em um navegador e acessar, em vez de passar por e-mail, acessar diretamente através do Google Classroom. Se eu ainda não tiver logado no e-mail e tentar acessar esse endereço, ele vai pedir o login e vocês devem usar o login do usuário e senha de e-mail da FAOR para tal. Nesse acesso ao Classroom, vai ser exibido então as disciplinas de vocês aqui. Uma sala de aula para cada uma das disciplinas. Aqui eu tenho 2 salas de treinamento, que a gente está usando então para fazer as instruções. E para mim entrar numa sala de aula, eu vou clicar em cima dessa sala de aula para ter o acesso ao mural dessa sala de aula. Inicialmente, esse mural apresenta algumas informações, tipo o que o professor andou postando, se eu tenho atividade, tá? Quais foram os itens que o professor acabou de postar. Às vezes, algum comentário de colegas, de alunos, aparece nesse item mural, além de eu já ter uma pequena visão, aqui através do item próximas atividades, das tarefas que eu tenho que fazer, dos exercícios, ou outros tipos de tarefas que eu preciso fazer e entregar para essa aula virtual, inclusive, dependendo da tarefa, para mim ganhar a minha presença, tá? Então, essa é a cara. Por aqui eu consigo olhar, ó, o professor postou uma pergunta, posso clicar nesse item e abrir a pergunta que o professor me fez, tá? Vou clicar em voltar aqui só para dar uma ideia para vocês. Então, eu posso acessar os itens pelo mural, mas a gente orienta vocês a usar esse item chamado atividades por questão de organização, tá? Então, aqui eu tenho, como eu falei para vocês, sempre vai existir um tópico que o professor vai criar para botar os conteúdos de uma noite de aula. Então, aqui eu tenho exemplo, 3ª semana de aula, dia 19/3, aula de hoje, tá? E aqui são os itens que vocês devem, então, clicar e ir olhando e seguir a sequência. O professor vai deixar sempre isso na sequência que vocês devem trabalhar, tá? Então, não abram aqui e vão lá no último item e tentam resolver o questionário. A ideia é que vocês façam todo o caminho e que, com isso, vocês tenham todas as informações necessárias para aí sim responder o questionário que está lá no final, tá? Então, essa é a ideia. Vamos mostrar para vocês, então, a primeira opção, a possibilidade maior do professor sempre postar uma apresentação, um PowerPoint, que ele vai utilizar na videoconferência de vocês, tá? Por exemplo, aqui, eu vou clicar, então, nesse item, tá? E aqui ele me abriu, ó, o professor postou o PDF da explicação de algoritmos. Se eu clicar nesse item aqui, esse PDF já vai abrir, eu já vou conseguir visualizar ele, tá? Já tenho como visualizar o PDF. Então, por aqui eu já posso olhar ele, né? Tenho acesso ao material que o professor usou na apresentação, né? Posso seguir, posso acompanhar. Se o professor está fazendo uma videoconferência, eu posso ir acompanhando o conteúdo, olhar qual é o conteúdo, né? Fazer aquilo, na verdade, que a gente faz na sala de aula, quando o professor posta um conteúdo lá no portal acadêmico, a gente baixa para acompanhar a aula. No que eu abrir esse conteúdo, se eu quiser salvar esse conteúdo na minha máquina, porque eu organizo todos os arquivos em pastas, eu posso aproveitar que eu cliquei e abri ele, clicar aqui no imprimir, tá? E ele vai abrir aqui o item, né, na estrutura de PDF, e eu posso clicar no botão aqui, fazer download. No que fizer o botão download, ele já vai pedir para salvar em algum lugar, tá? Vamos lá, salve na pasta, aquela tal lá, material, dão um nome.
uma coisa assim, e dou um botão salvar lá, tá? Depois que eu abri ele, salvei numa pasta, eu tenho o meu PDF aqui disponível da mesma forma para mim, tá? Então, assim vocês podem abrir os materiais, por exemplo, um PDF que o professor posta, e salvo ele na minha máquina para mim ter acesso a qualquer momento, por mais que eu possa voltar a essa aula em algum outro momento e também abrir o material de novo. Cada vez que eu abro um conteúdo, quando eu clicar aqui ou aqui, esse conteúdo vai ser aberto, tá? Para mim fechar esse item de visualização, eu clico de novo no título aqui, ele fecha, e aí eu posso para o próximo item. Veja só, aqui o professor marcou uma videoconferência das 19h15 às 21 horas. Quando eu clicar nesse item aqui, provavelmente vocês vão abrir um link aqui de uma videoconferência para participar, tá? Peço que respeitem, claro, o horário que o professor marcou, que vai ser o horário que vocês, então, devem estar conectados, que o professor vai transmitir as explicações da aula. Então, eu clicando aqui hoje, tá? Eu vou abrir aqui para participar de uma videoconferência. Certo? A primeira vez que eu clico, é normal que o Google, o Chrome ou o navegador de vocês faça algumas perguntas, tá? Se precisa mostrar notificações, se permite mostrar a câmera, se permite conectar ao microfone, tá? Todas essas questões ele vai solicitar para vocês aí na primeira vez que vocês acessam essa ferramenta que é o Meet do Google. Tá? Para participar, eu preciso clicar no participar agora, tá? Como nessa apresentação, nessa demonstração, eu não tenho câmera, tá? Eu não posso estar participando, não posso estar efetivamente participando ali com a minha câmera pela nossa demonstração. Mas eu poderia agora que um outro professor abrisse lá e fizesse essa apresentação, apresentasse algo lá na câmera só para verificar. Tá? Vamos dizer que o Paulo é o nosso professor da disciplina. Então, na teoria, então, ele vai estar exibindo a imagem do Paulo, né, participando. O Paulo vai botar agora um PPT dele para apresentar, vai simular o professor apresentando a aula. Só aguardando um pouquinho aqui para o Paulo iniciar a apresentação dele, simulando como o professor vai estar apresentando a aula e você vai estar acompanhando. Enquanto o Paulo está fazendo a apresentação, eu só gostaria de mostrar para vocês esses detalhes aqui embaixo, tá? É interessante quando vocês acessam uma videoconferência, logo bloquear o microfone. Por que isso? Evitar microfonia e também evitar que qualquer coisa que você fale no recinto que você está, seja apresentada para todos, né? Esse som saia para todos que estão na sala de videoconferência. Então, ao entrar numa videoconferência, clique em desativar o microfone, que é o primeiro botão aqui à esquerda, é o controle do microfone, certo? No botão mais à direita, você tem a opção de botar câmeras, tirar câmera. Se você não quer que a sua imagem da câmera seja exibida,
você pode ocultar sua câmera e será apresentada somente na imagem com o seu nome, a sua foto que tem no Google ou outra coisa. Então, aqui estamos simulando mais ou menos igual agora, nós estamos fazendo uma transmissão e o professor Paulo está dando uma aula de HTML e CSS avançado aí para nós. Então, ele vai ficar transmitindo, nós vamos ficar ouvindo o que ele está falando e podemos, inclusive, se eu habilitar meu microfone aqui, clicar aqui, falar, chamar a atenção do Paulo, pedir alguma coisa com voz, né, podendo aproveitar toda essa interatividade que a gente tem numa videoconferência. Lembrando que uma videoconferência normal, você pode participar também falando, inclusive, se o professor permitir, você também pode apresentar algo da tua tela para a videoconferência. Tá? Isso a gente faz clicando aqui. Então, se for permitido pelo professor, e o professor disser, então apresenta a tua tela, apresenta a tua resposta, o teu exercício, que toda a turma vai verificar. Você pode clicar aqui embaixo e marcar apresentar a tela inteira e selecionar a tua tela e abrir o software, o aplicativo, o documento que você tem com a resolução do problema para fazer isso aparecer na videoconferência para todo mundo. Tá? Então, além do professor estar apresentando, o aluno também pode, a qualquer momento, pedir para apresentar. E o professor vai permitir ou não essa apresentação. Outra possibilidade ao invés de eu habilitar meu som, ou às vezes eu vou ter uma dificuldade, o microfone não vai estar funcionando. Outra possibilidade de chamar atenção para o professor e perguntar alguma coisa é usar o chat que tem disponível no lado direito da videoconferência. Você acaba clicando aqui no chat, certo? E aqui eu posso fazer alguma pergunta. Tá? No momento que eu faço essa pergunta, o professor vai ser chamado a atenção que alguém fez uma pergunta no chat, ele pode abrir esse chat, fazer a verificação de qual é a pergunta e responder, seja falando durante a videoconferência, ou o professor também pode responder textualmente, se for uma dúvida específica do aluno. Tá? Ele pode optar entre as duas opções. Nesse sentido, é interessante que todo esse chat fica visível, tá? Para toda a turma, para todos que estão conectados naquele momento na videoconferência. Tá? Pode ser? A ideia da videoconferência, então, participar da videoconferência ativamente com voz, com a possibilidade de abrir o chat, verificando a transmissão da aula do professor, e, enfim, também, né, poder fazer interações. Ao final do chat, aí, quando o professor, então, se despedir e fizer alguma liberação, finalizando a transmissão online, todos os alunos podem, então, sair da transmissão online através do botão aqui, sair da chamada, tá? Então, lembrando, posso a qualquer momento, eu como aluno, apresentar a tela do meu computador, exibir um software, um documento, posso a qualquer momento
fazer uma pergunta no chat para o professor ou para toda a turma. Esse chat é geral, aparece para todo mundo, tá? Enfim, essa ferramenta é a ferramenta Meet do Google e está integrado ao nosso e-mail. Podemos utilizar para nossas videoconferências e transmitir a aula virtual. Para sair de uma transmissão, sendo ela finalizada, eu vou clicar no botão sair da chamada. No que acabou a chamada, o professor me deu uma saída. No final, eu posso até fazer uma votação aí, se ela estava boa ou não. Pessoal, a ideia é que os professores façam a videoconferência com vocês. Eles têm um momento de 1 hora, 2 horas aí, dependendo de cada professor, dependendo do conteúdo, em que eles realmente transmitam a aula, simulando aquele momento de 1 hora, 2 horas, em que eles passam o conteúdo para vocês antes de fazer as atividades nas aulas normais presenciais. Vamos para o próximo tópico, por exemplo, material extra. O professor postou ali o conteúdo dele, que ele preparou para vocês, e depois postou mais um material para vocês. Aqui temos um exemplo de um link que o professor postou como material extra, que é um link externo, onde ele fez um link para um curso de algoritmo, um vídeo no YouTube para mim assistir. Isso vai acontecer porque nós podemos aproveitar muitos vídeos que existem pronto aí dos conteúdos, né? Então, aqui eu estaria exibindo o vídeo do YouTube, tá? Inicialmente, quando eu clico em cima do ver o material, ele abre o vídeo versão reduzida, e depois eu posso até clicar em tela inteira e abrir o vídeo do YouTube, igual eu estaria vendo lá na tela normal, a tela normal do YouTube. Então, o professor pode, como material, colocar alguns links, né? Links externos, vídeos do YouTube, tudo visando passar para vocês aí todos os materiais aí que a gente acha interessante para melhorar o aprendizado de vocês. Temos um outro material aqui, que é o capítulo de um livro, por exemplo, onde a gente mostra a ideia de vocês receberem, então, como indicação do material, ler um capítulo do livro da nossa biblioteca digital. Então, aqui, novamente, o professor vai criar um material, capítulo 3 do livro, e vai botar o link desse livro para vocês acessar. Então, sempre que ele botar um capítulo do livro da nossa biblioteca digital, quando eu clicar aqui em ver material, ele vai abrir esse link, e lembrando que para mim acessar a biblioteca virtual, eu preciso fazer o login no portal. Então, eu vou clicar lá, fazer o login no portal. Ele vai chamar a página da biblioteca. E depois vai... Aqui tem um pop-up bloqueado, me desculpem aqui, eu vou permitir aqui, eu tinha esquecido, essa máquina virtual não estava habilitada para tal. Vai abrir o site, a biblioteca, e depois ele vai fazer o acesso à biblioteca virtual que a Favor tem à disposição, e vai abrir naquele livro que o professor indicou, bastando eu achar aqui, por exemplo, o professor pediu para olhar, né, o capítulo 3 do livro, terceiro capítulo aqui, capítulo 3, programação com sequência. Então, eu abriria aqui a biblioteca e faria, então, a leitura desse capítulo aqui, conforme a sugestão do professor, para mim ter o conhecimento necessário. Então, já vimos materiais extra, vídeos do YouTube, já vimos como abrir um livro da nossa biblioteca virtual, né? Aqui vamos mostrar para vocês, então, que o professor fez uma pergunta simples, que a gente chama uma tarefa, que eu tenho que responder alguma coisa, e o professor não deixou por menos, ele determinou uma data de entrega. Então, até esse dia, eu consigo entregar essa tarefa, né? Depois dessa data, ele não vai mais aparecer para mim entregar essa tarefa. Aqui, ele fez uma pergunta, eu vou clicar nela aqui, ó.
ela vai abrir e eu vou clicar em ver pergunta. Então, eu tenho acesso aqui à pergunta efetiva que o professor fez, a pergunta inteira, lá na parte da frente, a gente viu ela meio que cortou por causa do limite da apresentação, mas aqui o professor escreveu uma pergunta aí que tem a ver com algoritmo, programação, no caso, né? Aqui, nós temos opções bem interessantes de interatividade nesse ambiente que é o Google Classroom. Eu posso fazer duas coisas aqui. Eu posso, professor, eu não entendi isso aqui, ou estou com dúvida, e eu queria perguntar para o professor, mas só para o professor, eu não quero que a turma inteira saiba. Eu tenho essa opção aqui de comentários particulares. Tipo, o que é turbulência? Quando eu escrever aqui em comentários particulares e clicar em enviar, quem vai responder essa minha dúvida é o próprio professor. Tá? Só o professor vai responder essa pergunta. Já abaixo, aqui no centro, vejo que aqui é comentários da turma. Se eu clicar aqui em comentários da turma, essa pergunta vai ser vista por todos os colegas, por todos que participam da turma, professores e estudantes. Inclusive, o próprio estudante pode responder para nós essa pergunta. Não precisa ser o próprio o próprio professor que responde. Pode ser um outro colega de vocês aí que faz uma resposta aí. Então, aqui, comentários, dúvidas para todos da turma e aqui comentários particulares só para o professor. Temos essas duas diferenças. Vejam só, enquanto nós estávamos falando, um outro aluno já respondeu aqui, fez uma resposta e ela já apareceu aqui para mim, eu estando ainda nessa pergunta e tentando resolver essa pergunta. Mas em achando a resposta correta para essa pergunta, onde que eu devo escrever a resposta? Aqui no canto direito, tá? Eu tenho então um campo para mim dizer a resposta dessa pergunta normal. Por exemplo, aqui vamos tentar responder conforme a pergunta, tá? Então eu escrevo a resposta aqui, o professor, e tenho que clicar no botão entregar. Assim, eu estou fazendo o envio da resposta ao professor. E aqui, inclusive, está dizendo, depois que eu entregar, não pode mais alterar, ok? Se eu der um entregar, feito, entreguei essa tarefa, ela está entregue, eu posso considerar ela realizada, tá? Então, eu posso verificar esse item sem problema. Aqui o professor, nesse exemplo, ele deixou habilitado para ver as respostas dos colegas da turma. Então, depois que eu enviei, eu posso clicar aqui, ó, e ver as respostas dos alunos, tá? Então, eu posso ver as respostas dos outros colegas também, o que eles responderam depois que eu respondi. Posso até verificar, será que eu respondi certo? Será que eu respondi conforme os outros colegas, tá? Voltando para o início. Então, já vimos como responder uma pergunta simples, que vai ter esse símbolo de interrogação. Já vimos que eu posso pedir algo para o professor em particular, ou escrever um comentário para toda a turma e meus colegas vão me ajudar a responder a questão. Tá? O próximo item também é uma tarefa que você deve realizar, ele tem um símbolo de uma tarefa. E aqui, quando eu vou abrir essa atividade, na maioria das vezes, talvez o professor vai
postar um arquivo aqui, por exemplo, uma lista de exercícios. No enunciado está crie algoritmos no Visual e conforme a lista em anexo. E aqui clicando eu tenho uma lista de exercícios. Então está aqui a minha lista de exercícios que eu devo realizar. O professor me explicou que eu devo fazer essa lista no VisualAlg, tá? Então, o pessoal que está fazendo algoritmo sabe que é o ambiente de programação que estamos utilizando para testar os algoritmos. Então, os alunos têm que fazer no VisualAlg essa atividade. E daí, depois, eles têm que pegar os arquivos que eles fizeram e anexar os arquivos aqui no canto direito, né, como o trabalho. Pode ser um arquivo só compactado, pode ser vários arquivos, pode ser que o professor peça para criar uma planilha no Excel, uma apresentação PowerPoint, um documento do Word com resumo. A ideia é que o professor, no próprio enunciado, explique bem em que software deve ser feito, como deve ser esse arquivo, e que vocês não tenham dúvida nenhuma, né? No final, vocês vão vir aqui adicionar os arquivos. Lembrando que também nesse componente do tipo tarefa, eu posso fazer pergunta para toda a turma, aqui dúvidas para toda a turma, ou dúvidas somente para o professor. Né? Tipo, não sei fazer a 11. Tá? Por exemplo, eu mandei uma dúvida lá para o professor, não sei fazer o exercício número 11 da lista, alguma coisa assim. Essa pergunta aqui foi só para o professor. Aqui, esses aqui estão para todas as turmas. Vamos dizer que eu fiz meus exercícios, estão prontos, eu criei meus algoritmos, vou enviar para o professor para entregar o trabalho. O que eu faço? Clico aqui em adicionar ou criar. Temos várias opções aqui, desde pegar arquivo no Google Drive, pegar um link, pegar um arquivo, ou criar um documento aqui mesmo, eu vou criar um documento resumo e mandar para o professor, uma apresentação do Drive e assim por diante. Pensamos que na maioria das vezes você vai mandar um arquivo que você fez num software editor na sua, desculpe, no software editor da sua preferência. Então você vai pegar essa opção aqui, arquivo. Tá? Então, aqui vai abrir uma tela para mim arrastar os arquivos ou clicar aqui, selecionar em um arquivo e dar um enviar aí. Esse é o arquivo que eu fiz. Tá? Vou pegar um arquivo qualquer aqui, tá em PDF. Vou fazer o upload desse arquivo. O arquivo vai ser carregado, tá? Se o professor pediu vários arquivos, eu posso adicionar mais, tipo, adicionei um, vou adicionar mais um, eu vou passar 2 arquivos para o professor, tanto faz quantos arquivos eu quero passar para o professor. Tá? Vou pegar um outro aqui de exemplo. Vou pegar de novo esse cara aqui. E posso anexando quantos arquivos eu tenho, e é para entregar a tarefa conforme o professor. Para finalizar, então, a tarefa, dizer que eu entreguei, eu tenho que clicar nesse botão entregar. Tá? Ele está me dizendo que esses 2 arquivos vão ser enviados para o professor na tarefa, pedindo essa permissão. Quer entregar? Sim. Ele está entregando, então, o professor vai receber esses 2 arquivos na tua tarefa aí também. Então, mais uma vez, um símbolo de tarefa, o professor descreve o que ele está pedindo, às vezes apoia com um arquivo de exercício, algum outro arquivo que ajude vocês a fazer a tarefa, e no final vocês vêm aqui na direita, adicionam os arquivos que vocês criaram e dão um entregar lá e vocês mandam isso para o professor. Voltando ao treinamento, ou seja, a disciplina, no início da disciplina, vamos dar um exemplo de um chat, né? Mas algumas vezes, talvez, o professor pode, ao invés de fazer uma videoconferência, só fazer um chat para vocês debaterem, ou pode fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né, na mesma aula, mas enfim, a ideia do chat, então, vou clicar aqui, e vou clicar no link aqui,
ele vai abrir para vocês uma sala de chat. Tá? Interessante aqui, os meus colegas estão me lembrando que sempre, quando abrir o chat ou abrir essas ferramentas, verifiquem aqui se vocês estão com o e-mail da Favor. Às vezes, quando vocês vão abrir esse chat ou Google Meeting, né, ele abre uma conta do Gmail e daí você não vai ter acesso ao chat. Então, sempre quando abrir as ferramentas, estiver lá, não conseguir conectar no chat, não conseguir conectar na videoconferência, cliquem aqui na direita e verifiquem. Estão logados na da Favor, estão logados na outra tarefa. Tá? Então, aqui é um chat bem simples. Pode mandar imagem, arquivos, tá? Pode escrever. Esse chat vai ser uma sala de aula que vai ser criada para cada uma das aulas ou para cada um dos assuntos, o professor que pode definir isso. E o mais interessante é que esse chat ele vai ficar gravado durante toda a disciplina, possibilitando que alguém daqui a 2, 3 semanas acesse novamente o chat e verifique tudo que foi conversado lá, todas os conteúdos que foram vistos, o que foi debatido, quais as citações, e esse chat vai ficar para a vida inteira lá. Você pode compartilhar arquivo, mandar imagem, compartilhar arquivo do Drive. Temos as figurinhas também aqui para deixar um pouco mais animada a coisa, né? Então, a ideia do chat é bem essa: vocês e os professores trocando algum texto, debatendo sobre algum assunto através de uma ferramenta e, claro, presencialmente, vocês estarão online em determinado momento com os demais colegas e com o professor para debater. E meu colega Luiz já deu um exemplo aqui dos alunos aí em grupo, aí no chat, escrevendo algoritmos e pedindo, é isso, está certo ou não? Daí o outro colega pode dizer, ó, tu errou tal linha, ou mandar, ó, essa é a versão certa, e manda isso no trabalho, né? Então ir estudando, participando e, e aprendendo com isso, tendo essa opção de conversa em chat numa sala virtual, né, de uma aula de um dia ou de uma sala de um conteúdo. Bem simples, bem fácil, tá? A ferramenta chat do Google. Vocês também podem acessar ela diretamente pelo link, fazer o login através da senha do e-mail da instituição. É. E o professor, sempre quando tiver um chat, ele vai colocar aqui um material do tipo chat para facilitar que vocês acham mais facilmente esse chat. Ok? Aqui nós temos também um questionário, mostrar para vocês que a ideia de um professor que tem uma tarefa, que também tem uma data de entrega, que é um questionário criado no Google Forms. Acredito que todos vocês já participou de algum tipo desses questionários. Então, o professor pode fazer um questionário desse tipo, inclusive usando a opção de correção automática, né? Então, aqui, para exemplificar, o professor lançou um questionário sobre algoritmos, pedindo qual a melhor definição do algoritmo. Não sei se vocês perceberam, né? Eu só cliquei aqui, dei um ver atividade, ou cliquei em cima do questionário, o mesmo foi aberto numa outra aba. E aqui, então, vou ter as perguntas, vou responder as perguntas. Temos uma objetiva aqui, qual a melhor definição do algoritmo. E aqui embaixo uma outra pergunta aí, do tipo textual, para mim responder. Então, pode ser que o professor utilize essa técnica de um questionário, né, com a avaliação de alguns conhecimentos. Então, vocês vão abrir, vão responder as questões, né, seja objetiva, seja descritiva, e vão clicar em enviar. Tá? Então, aqui a tarefa foi concluída com sucesso, pontuação aqui, parece que eu acertei a questão, que bom, né? Acertei a questão, tenho feedback, inclusive, aqui.
E eu posso fechar, então, esse formulário aqui para voltar à tarefa. Temos outra pergunta aqui, que também pode ser uma pergunta diretamente dentro do Classroom, uma pergunta mais simples, né, que não abre o formulário, que você também tem como resposta objetiva, tá? Então, eu posso pegar aqui quais dados possui o tipo real, por exemplo, aqui há medidas, e fazer minha entrega da minha resposta. Então, também é uma opção aí que o professor tem de criar uma pequena pergunta objetiva no próprio Google Classroom, sem precisar do formulário. Na maioria das vezes, o professor vai usar o formulário quando precisa fazer mais do que uma pergunta, tá? Aqui ele teria que fazer um item para cada pergunta, então aqui são uma pergunta, e quando são mais perguntas, ele vai usar um formulário igual a gente viu antes. Por fim, estamos quase finalizando a nossa apresentação. No caso, quando a gente tem uma videoconferência, né, onde foi feita a transmissão online de algum conteúdo pelo professor, né, esse professor vai poder depois postar essa videoconferência, né, esse arquivo dessa videoconferência como uma aula gravada. Então, aqui num teste que a gente fez de videoconferência, a gente pede sempre que depois, no final, o professor pegue o arquivo da aula gravada e poste também, para que o aluno tenha condição de revisitar essa aula, ou seja, ver quantas vezes for necessário novamente a apresentação que o professor fez, a transmissão que o professor fez. Então, aqui clicando nesse item, que é um tipo de material, aula gravada, a gente vai clicar em cima e vocês vão ver que vai abrir o vídeo de uma aula que o professor gravou. Então, eu posso escutar de novo, ver a aula quantas vezes for necessário. Isso é bem interessante, isso é uma coisa que, infelizmente, nas aulas presenciais a gente não tem. Muitas vezes a gente pede um detalhe da explicação do professor e aí não tem como ter de novo. Nas aulas virtuais a gente tem esse benefício, que o professor vai estar transmitindo, e se o professor está transmitindo, eu vou conseguir com alguma ferramenta gravar essa transmissão e poder deixar esse arquivo à disposição depois para os alunos. Então, estamos aí quase finalizando a nossa apresentação do Google Sala de Aula, que nós vamos utilizar então para acesso às nossas disciplinas. Temos algumas possibilidades a mais que a gente gostaria de verificar para vocês aqui, alguns itens aqui em cima que a gente utiliza, que o aluno pode utilizar. Por exemplo, ver seus trabalhos, tá? Então, aqui vocês vai aparecer todas as tarefas de vocês nessa disciplina. Inclusive, vai aparecer quando o professor devolveu alguma coisa, tá? O que que é isso? O professor, recebendo o trabalho de vocês, ele pode dar um feedback sobre o trabalho, se foi certo, se foi errado, qual seria, teoricamente, a nota daquele trabalho, tá? Vocês podem ver isso. Inclusive, os que não foram devolvidos aqui, eu posso acessar por aqui e fazer a entrega do trabalho por esse item também. Outra opção bem interessante é esse botão Google Agenda. Esse botão Google Agenda, ele vai abrir a agenda dessa sala de aula. Pode aparecer a agenda de vocês junto, mas olha só que interessante. Então, ele vai aparecer, por exemplo, quando tem videoconferência que o professor marcou, quando tem trabalho para responder, perguntas, as opções que eu tenho que responder. Ele funciona como uma agenda com as atividades que tem marcado nessa sala de aula. Então, vocês também podem
se orientar aí no tempo, no dia, o que vocês têm que fazer naquela aula daquele professor pela essa opção de agenda. Outra opção, a pasta turma do Google Drive. Tá? Nessa pasta aqui vocês vão ver todos os materiais que vocês têm à disposição, vocês enviaram ou salvaram lá também durante a entrega das tarefas ou que o professor compartilhou com vocês. Então vai abrir a pasta do Drive. Outra opção que eu tenho na parte de pessoas, eu posso ainda abrir, verificar então, professor, posso mandar rapidamente um e-mail para o professor, né, com o atalho aqui, ele vai me preencher o e-mail do professor, assim como o e-mail dos demais colegas, então, à disposição, facilitando um pouco a comunicação aí através do e-mail. Posso mandar para os meus colegas também. Do Google Sala de Aula, pessoal, vocês aqui, meus colegas, mais alguma coisa que acham que nós temos que ou perdemos? Certo. Ok, pessoal, do Google Sala de Aula é isso. Esperamos que essa apresentação ajude vocês no dia a dia, de entrar no Google Sala de Aula, escolher as disciplinas que vocês têm, acessar as disciplinas, ver os conteúdos que têm que ser vencidos naquele dia, participar de videoconferência, baixar os conteúdos que o professor disponibilizou ou acessar os conteúdos externos, tipo vídeos, capítulos de livros, responder perguntas, atividades, entregar os materiais. Vou voltar para a apresentação, então. Precisamos deixar mais algumas dicas para vocês que vão facilitar a vida de vocês e os registros e entregas de tarefas. A primeira delas é que existem aplicativos para utilizar no celular para cada uma dessas ferramentas que nós estamos utilizando. Por exemplo, o próprio Classroom, Google Classroom, existe o app para mim instalar no meu celular e ele vai me ajudar a lembrar que eu tenho uma tarefa para entregar hoje, vai dar lembretes, né? Vai fazer o push lá no celular. O próprio Meet para participar das videoconferências. Muitas vezes vocês podem até estar em deslocamento, né? Fiquei preso no trânsito, alguma coisa assim, estou só com o celular, não estou com o computador, não estou em casa. Vocês vão poder abrir a videoconferência que o professor está transmitindo no celular e funciona mesmo usando o 3G sem problema nenhum. A ferramenta de Hangouts, então, para as comunicações, ou seja, mandar mensagem para o professor durante o horário da aula, a gente peça que seja essa. Evitem utilizar o WhatsApp para tirar dúvida com os professores, ou use o Hangouts ou o aplicativo do Connect da instituição. O professor vai conseguir responder para vocês somente no horário da aula. Fora de hora, ele não vai ter condição, ele vai estar preparando o material, os conteúdos para a próxima aula. Tá? Então, para mostrar aí, finalizando o aplicativo Hangouts, que vocês podem baixar no aplicativo, podem baixar o aplicativo no próprio smartphone. Só abrir uma nova janela aqui. Hangouts.google. Lembrando que, ao fazer o login, verifique se vocês estão com o usuário da Faor. Tá? Eu vou já trocar aqui, que eu sei que sempre entra pela minha outra conta, eu tenho que trocar pelo da Faor. E aqui vocês vão ter à disposição todos os alunos, todos os professores da instituição para chamar para conversar. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu quiser falar com o meu colega Luiz, meu colega Luiz está online, aqui tem uma aluna que está online também. Para começar, eu consigo verificar pela corzinha verde aqui que
posso chamar o Luiz agora que ele está online. Meu colega Paulo, por exemplo, não adianta eu chamar agora que ele não vai me responder que ele não está online, ou seja, não está disponível. Tá? Então, essa ferramenta que vocês devem usar para comunicar, né? Eu posso abrir vários chats, posso conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Posso criar pequenos grupos para conversar. Aí, com essa ferramenta, então, que vocês devem conversar com os professores. Inclusive por videochamada ou por som e voz, tá? Tipo telefone. A gente pede também que, necessitando de auxílio da equipe do NTI e da FAOR, que vocês chamem os colegas também usando essa ferramenta. Nós vamos ainda enviar para vocês quem são as pessoas que vão estar de suporte, de plantão, durante as aulas virtuais, e vamos solicitar que vocês usem essa ferramenta para conversar com essas pessoas. Através dessa ferramenta, a gente vai atender vocês, né? Se é necessário, a gente utiliza mais uma ferramenta para, inclusive, conectar no equipamento de vocês e poder auxiliar vocês durante as aulas virtuais. Por fim, gostaria de lembrá-los que no wiki da FAOR, nós temos uma página que é Instruções para Acadêmicos. Essa página, a gente com um esforço aí, renovou todos os materiais que estavam lá disponíveis, ou seja, atualizou os manuais, tá? E nós criamos esse item aqui de instruções para aulas virtuais. Pode ser que amanhã, no primeiro dia que você tem aula, você não vai lembrar o que nós estamos falando hoje, vai ter uma certa dificuldade. Então, aqui nós temos desde como acessar a sala de aula virtual, ou seja, como que vocês vão fazer para acessar e achar a sala de aula de vocês, certo? Como que vocês precisam localizar os tópicos da aula do dia, como vocês vão baixar o material, como vocês vão participar de videoconferência, de um chat, como se entrega uma atividade, como se entrega uma atividade de pergunta, como se entrega uma atividade de questionário, e mais alguns manuais que nós vamos estar enviando, tá? A maioria deles agora nós vamos estar, além do manual, colocando vídeos, tá? Para facilitar, vocês vão poder olhar vídeos em vez de ler manuais. Então, está toda a documentação disso que nós explicamos para vocês, para que vocês tenham condição da sua casa, então, tendo dúvidas, vocês têm como responder a maioria das questões que a gente sabe que pode dar problema ou falta a prática do conhecimento de vocês conforme vão acontecendo as aulas, principalmente inicialmente, ou como as primeiras aulas que acontecem a partir da manhã. Ok, pessoal, seria essa apresentação das instruções sobre as aulas virtuais. Espero que tenha sido satisfatório para vocês, ou tenha dado norte para vocês no sentido de como usar as ferramentas e como as ferramentas estão disponíveis para vocês. Queremos agradecer a presença de todos. E agora nós vamos continuar, então, a nossa aula virtual com um conteúdo um tanto mais importante que as metodologias didáticas, que é um pouco de como vocês devem fazer a prevenção de vocês para essa doença Covid-19, está essa pandemia no mundo inteiro. Para tal, nós vamos convidar a professora Cláudia, que fará, então, essa apresentação.
Isso. Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao Fabrício, a direção, pelo convite. E, na verdade, assim, é um assunto importantíssimo que a gente tem que abordar agora com vocês. E a ideia de nós trazermos esse assunto é justamente poder contribuir e trazer um resumo das ações que nós devemos tomar para nos protegermos em relação à transmissão do Covid-19. Quando o professor Marcelo e o professor Cedel me convidaram para participar e fazer essa fala com vocês, foi em função um pouco da minha formação, que embora eu seja coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos pela minha especialização na área de alimentos, a minha formação inicial, né, de graduação é em farmácia, então eu sou farmacêutica e também pelo mestrado em microbiologia, eu acabei concordando, então, em fazer essa fala com vocês, embora eu não atue diretamente na área da saúde, né, porque eu trabalho especificamente com a parte com a área de alimentos e produção industrial de alimentos, mas a gente nunca esquece de alguns conhecimentos básicos que a gente tem, né. Então, além de eu estar bastante atenta a tudo que vem sendo falado em relação ao Covid-19, eu também hoje à tarde conversei com um enfermeiro, conhecido meu, colega, que foi meu colega por alguns anos numa outra instituição e que trabalha hoje na vigilância em saúde, e nós trocamos algumas ideias aí de algumas questões importantes da gente abordar com vocês. Então, acho que para começar é bem importante dizer que a principal e mais importante orientação que a gente tem que seguir, que é o que nós estamos transmitindo para vocês, né, a recomendação mais importante, a primeira recomendação, é ficar em casa. Né? Então, o cancelamento de todas as atividades que vêm acontecendo, tanto na faculdade, quanto nas escolas, quanto em todas os outros setores, nas indústrias, no comércio, todo mundo está parando, não é para tirar férias, né? Todo mundo está parando porque é necessário que as pessoas fiquem em casa. Então, essa é a principal recomendação. Tudo o que a gente vai falar depois só é válido se todo mundo realmente atentar para essa questão de ficar em casa. Eu cheguei ontem de Porto Alegre, eu precisei viajar para lá na terça-feira, fiquei 2 dias lá, e realmente, assim, aqui no interior ainda, nós não estamos vendo o que está acontecendo lá em Porto Alegre, tá? Porto Alegre está tudo parado, gente, o pessoal não anda mais quase na rua, só quem realmente precisa, por algum motivo muito importante, e todos aqueles que tiveram a liberação, então, de suas atividades nas empresas, ou nas escolas, ou nas faculdades, eles estão ficando em casa, porque a situação é crítica, isso não é brincadeira, né? A gente tem aí discutido bastante que às vezes sai nas redes sociais, fake news, isso é verdade, mas, por outro lado, também a gente tem tido informações que são verdadeiras, que estão embasadas realmente em fatos, e o mundo está vivendo uma situação delicada em relação a essa pandemia, pessoas estão morrendo, né, e a gente precisa cuidar dessas pessoas que são o grupo de risco e que são os idosos e que todos nós temos na nossa família, pessoas nessa condição. Então, para frisar de novo, né, principal orientação é ficar em casa. Bom, ok. Se alguém precisar sair, né, que isso é necessário às vezes, porque a gente tem que abastecer a casa, então tem que comprar comida, tem que comprar um medicamento de vez em quando. Então, quando precisarem sair da casa de vocês, lembrem-se que para comprar comida, para comprar um medicamento, basta um sair, não precisa sair todo mundo, não precisa sair em grupo, então é um que vai até os locais para fazer a compra, né, desses itens de subsistência que são necessários. Se você tiver na sua casa pessoas mais velhas que você, é você quem tem que sair. Os mais idosos precisam ficar em casa, né, porque eles são o grupo de risco. Então a gente como, né, as pessoas que são mais novas, eu estou quase lá no grupo de risco, né, mas enfim, vocês todos que estão nos assistindo aqui, que a maioria são nossos estudantes, vocês são mais jovens, vocês não estão no grupo de risco, a não ser que tenham alguma doença crônica específica, daí se enquadram também nesse grupo, mas se não, nós precisamos proteger os grupos de risco.
né? Então, esses precisam ficar em casa, que são os idosos, e aí quem precisar sair, então, vai ser o mais jovem da casa. Ao sair, quais são os cuidados que essa pessoa precisa ter? Então, ficar distante de outras pessoas, então não se aproximar. Inclusive, até para exemplificar, hoje, antes de vir para cá, eu passei na farmácia para comprar os medicamentos que eu preciso, e tem uma fita de isolamento entre o balcão de atendimento e a posição onde a gente, como cliente, fica. Então, o pessoal no comércio também está se preocupando com isso, né? E essa distância a gente tem que manter dos demais se a gente precisar sair. Ao encontrar alguém na rua, não se aproxime, não cumprimente com a mão, não beije, não abrace, né? É um cumprimento à distância. Evitar grandes conversas também, porque o deslocamento de ar com alguma gotícula que sai, né? Quando a pessoa está falando, também pode transmitir o vírus, então temos que tomar cuidado. Quando você estiver na rua, nessa saída eventual que precise fazer, não leve a mão aos olhos, à boca, ou seja, né, as mãos a gente vai acabar tocando em várias coisas que a gente precisa, então é necessário não levar as mãos ao rosto para evitar que o vírus penetre, então, dessa maneira no organismo. Depois que você fizer o que for fazer na rua, volta para casa, né? Então, a gente sai o mínimo tempo necessário para fazer a atividade que precisa e retorna para casa. Ao retornar para casa, tem que se ter alguns cuidados também, né? A gente está vendo muita coisa sendo veiculada aí nas redes sociais, desde chegar em casa, tirar toda a roupa, botar para lavar, né? Alguns eu ouvi dizer, isso é exagerado, outros dizem, não, eu vou fazer. Na verdade, assim, a gente não sabe bem a essa altura o que é exagero, o que não é. Talvez seja, talvez não seja, né? Então, eu acho que se alguém se dispuser a fazer isso, vale a pena, né? Se a gente vai proteger a vida de alguém que mora conosco, que é da nossa família, ou mesmo que não seja, né, uma outra pessoa, eu acho que vale, né? Tirar uma roupa lá, tirar a roupa que tu chega em casa e botar para lavar, se tu tá com isso conseguindo evitar que alguém se contamine, muito bem. Mas tudo vai depender também da forma como a gente se deslocou, aonde a gente foi, né? Então, acho que o básico é, depois que a gente entra em casa, então a gente procurar largar as coisas que a gente trouxe da rua num único lugar e se dirigir a um lugar onde possa higienizar as mãos. Então, vai para o banheiro, lava as mãos. Se tiver que trocar roupa, se achar que é necessário, troque a sua roupa, coloque a sua roupa para lavar e aí traga um pano com o desinfetante para limpar aquilo que você trouxe da rua, para guardar nos seus armários, na geladeira, enfim, onde for. E né, tudo aquilo que a gente leva para a rua e a gente larga em algum lugar que possivelmente possa estar contaminado, está trazendo contaminação para dentro da casa da gente. Então, de preferência, deixar num único lugar, não ficar circulando com esse objeto por toda a casa, né? As mulheres que andam com bolsa, né? Talvez o melhor seja não sair mais com bolsa, sai só com o cartão, o dinheiro e a carteira na mão, né? Que aí tu não vai precisar estar largando a tua bolsa em tudo que é lugar e daqui a pouco trazendo uma contaminação para casa. Mas se for o caso, né, pega a sua bolsa e lava. Eu que cheguei de Porto Alegre ontem, a minha bolsa eu botei para lavar depois porque eu vim de ônibus, né? Então tomei todos os cuidados, mas tu tá com a tua bolsa ali, então recolhe, lava e ok, né? A gente sabe que o vírus ele é sensível a água e sabão, né? Não precisa nem ser o álcool gel, água e sabão são capazes já de eliminar o vírus. Então, lavar as roupas, lavar os utensílios que a gente tem é uma medida adequada para diminuir a transmissão. Lembrem que a gente, quando chega em casa, a gente toca na maçaneta da porta, né? Então, com a mão possivelmente, talvez, contaminada. Então, além de higienizar aqueles objetos que a gente trouxe da rua, é interessante também passar um pano com álcool ou algum outro desinfetante, que pode ser uma água com cloro, com que boa, né? E aí higieniza a maçaneta da porta, higieniza as chaves, enfim. São alguns cuidados que a gente pode ter para diminuir o risco de contaminação dentro das nossas residências. Uma outra questão que é interessante a gente abordar é o uso da máscara, né? A gente tem visto muita gente na rua usando máscara, a gente também tem visto algumas recomendações, a Organização Mundial da Saúde diz que o uso da máscara, ele é indicado para pessoas que estão contaminadas de fato, ou seja, os casos confirmados, e eventualmente algum caso suspeito também, né? Então, quando hoje uma pessoa, ela é classificada como caso suspeito, a recomendação é que use máscara, porque a gente não sabe se ela está ou não,
então ela pode contaminar outros, então usa máscara. Quem não tem suspeita de estar contaminado, ou seja, quem não é caso suspeito, a indicação é não usar máscara, até porque se todo mundo quiser usar máscara, vai faltar máscara. Aliás, já está faltando máscara, né? Se a gente vai nas farmácias, a gente não consegue encontrar, porque todo mundo comprou máscara para usar a máscara, né? E, na verdade, assim, a máscara, ela é indicada para quem está contaminado. Quem não está, não precisa usar. Salvo alguma situação específica. Ah, tu vai viajar de ônibus e o ônibus está lotado e tu não tem outra alternativa e tem alguém tossindo. Bom, tá, coloca a máscara, enfim, né? Mas fora isso, gente, não precisa. A gente não precisa usar máscara se a gente não está contaminado, tá? Até porque a máscara, ela não dura, ela não tem um efeito adequado, né, eternamente, a gente precisa substituir, porque ela vai ficando úmida, e na medida que ela vai ficando úmida, ela também se torna um veículo fácil para a penetração do vírus. Então, a máscara deve ser usada realmente por quem tem sintoma, quem está classificado como caso suspeito, ou eventualmente, mesmo que não tenha sintoma, mas que é alguém que teve contato com uma pessoa que seja caso confirmado. A gente vai ver isso logo em seguida, eu vou comentar um pouquinho para vocês. Os profissionais de saúde, esses são orientados a usar máscara, sim, mesmo que eles não estejam contaminados, porque no caso deles, eles atendem os pacientes, então eles ficam muito próximos e, imagina, tá lá o médico, a enfermeira atendendo uma pessoa idosa que está infectada e a pessoa tosse, né? E vai tossir direto na cara do profissional, aí, claro, a máscara é importante. Então, os profissionais da saúde, sim, esses têm que usar máscara, mesmo que eles não estejam contaminados. Eventualmente, se você tiver algum parente, alguma pessoa que você cuida, que esteja contaminada, daí a máscara também pode ser importante, porque se tu vai ajudar a pessoa a levantar, tu vai ajudar a pessoa a se locomover, pode ter o risco da pessoa espirrar, falar e uma gotícula saltar no teu rosto, então o uso da máscara nesse caso também é recomendado. Fora essas situações, pessoal, a gente não deve ficar saindo na rua de máscara porque não há necessidade, tá? Lavar as mãos, isso sim, é uma coisa bem importante, todo mundo tem que fazer e tem que fazer com bastante frequência, né? Então a gente quase que diz assim, tem que lavar a mão sempre, várias vezes, né? Porque lavar as mãos é uma condição importante para a gente diminuir a quantidade de sujeira e, consequente, sujeira que eu digo, né? Sujidade que a gente nem enxerga nas mãos, né? E com isso diminui toda a carga microbiana ali, inclusive o vírus. Lavar com água e sabão é fundamental. Não adianta ficar só usando álcool gel, tá? Porque o álcool, ele é um agente germicida, mas ele perde a eficiência quando a gente tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica. Isso está escrito em todos os livros de microbiologia de controle microbiano, tá? Toda substância química que tu usa como germicida, ela vai perder o efeito, vai ter o efeito diminuído se tiver muita sujidade, muita matéria orgânica no local onde tu aplica. Então, não adianta ficar só usando álcool gel. A gente precisa lavar a mão também. O álcool gel, então, ele junto com a lavagem das mãos, ele é muito interessante, mas não só ele. Então, não vamos esquecer de lavar as mãos, tá? Porque quando a gente lava a mão, a gente remove poeira, a gente remove células mortas, que é matéria orgânica, e, consequentemente, a gente deixa a mão da gente mais propícia para a ação do álcool gel, tá? Então, as duas coisas têm que andar juntas, tá? Nunca esquecer de lavar a mão. O álcool gel é muito útil quando a gente está naquelas situações em que a gente realmente não tem como, né, lavar com água e sabão, então tu vai usar o álcool gel para minimizar o risco. Cuidados com as pessoas vulneráveis, né, que são justamente o grupo de risco, que são nesse caso, no caso dessa epidemia, são os idosos, tá? Eles realmente, as estatísticas têm mostrado que são as pessoas que têm casos mais graves da doença, né, com risco maior de morte, então é importante que a gente tome cuidado dobrado com essas pessoas. Além dos idosos, também as pessoas que têm algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão,
e pessoas que têm alguma doença que leve a uma imunodepressão, ou seja, quando o sistema imunológico ele não está respondendo, né, como normalmente deveria responder. Essas pessoas são consideradas pessoas do grupo de risco. E aí é interessante a gente fazer um comentário assim, ó, o risco de adquirir a doença ele é igual para todo mundo, seja um idoso, seja uma pessoa jovem, seja uma criança. O risco é igual, depende muito da exposição que a pessoa tem ao vírus. Quando a gente fala de grupo de risco, a gente está se referindo ao risco que a pessoa tem de desenvolver doença grave. Isso é que é diferente nos idosos. Então, o risco de adquirir a doença, todos nós temos igual. Agora, o risco de desenvolver uma doença grave, os idosos têm aumentado. Então, eles têm que ser protegidos justamente disso. É por isso que todo mundo, muitas pessoas vêm dizendo, a gente vem lendo, né, que boa parte da população vai adquirir a infecção e vai passar bem por ela. É verdade, né? Muitos vão adquirir, vão ter sintomas leves, alguns talvez nem percebam que tiveram a doença, e vão ter aqueles que vão ter doença um pouco mais grave, e teremos aquelas pessoas que vão realmente precisar de atendimento hospitalar, e aí, nesse caso, né, é o que a gente enquadra como doença grave, tá? Então, precisamos realmente evitar o maior número possível, ao mesmo tempo, de pessoas que têm uma doença grave, porque é isso que vai ser, essa que é a situação mais complicada para o nosso sistema de saúde. Tá? O que a gente considera, o que a Organização Mundial da Saúde, a Vigilância Sanitária aqui no Brasil, considera como caso suspeito. Então, eu busquei lá no informe epidemiológico da Secretaria de Saúde, tá? Da Vigilância em Saúde, que publica diariamente um boletim epidemiológico que muda, né, um informe epidemiológico onde tem todos os dados das infecções, dos casos suspeitos e dos casos confirmados no Rio Grande do Sul e por cidade. Então, qualquer um pode olhar, isso está acessível no site, tá? As pessoas podem ir lá olhar e ver como é que está essa situação. Eles atualizam. Em princípio, é para atualizar todos os dias. Eu olhei ontem, olhei hoje, eu vi que não teve mudança, mas eu sei que já tem um boletim novo, porque essa pessoa que eu comentei com vocês, com quem eu falei, que é a enfermeira da Vigilância em Saúde, ele já me passou o boletim, o informativo atualizado de hoje, mas ainda não entrou no site, tá? Então, hoje a gente tem, mas não houve mudança no número de casos, houve mudança nos outros parâmetros, mas não no número de casos. A gente tem hoje 19 casos confirmados no estado do Rio Grande do Sul, tá? Aqui em Horizontina a gente tem caso suspeito, a gente tem caso suspeito em Santa Rosa, depois eu posso olhar para ver quais são os outros municípios que têm caso suspeito. Então, é possível, né, que confirme ou não, mas o fato é que a infecção está chegando no interior, né, ela está mais presente já hoje, ainda hoje na capital e nos arredores de Porto Alegre, mas ela está chegando aqui no interior. Tá? Então, nós vamos ver pessoas adoecendo aqui também e todo mundo tem que se preocupar com isso. Qual é a conduta que todo mundo deve ter diante de uma suspeita de infecção pelo COVID? Então, é o seguinte, a gente não deve superlotar os ambientes de saúde, porque isso não ajuda, inclusive piora, né? Porque a pessoa que está com suspeita, normalmente ela não vai sozinha para um posto de saúde ou para o hospital, vai algum acompanhante, e aumenta o risco dessas outras pessoas também serem contaminadas. Então, a orientação da Vigilância em Saúde é o seguinte, quando existe suspeita, né, se a pessoa suspeita que está com a infecção, porque apresenta tosse, ou apresenta dor no corpo, algum sintoma respiratório, o que a pessoa tem que fazer? Liga para a Vigilância em Saúde do seu município. Todos os municípios estão organizados para atender por telefone as pessoas que acham que estão doentes. Daí essa pessoa vai ser entrevistada por telefone, né? Tem um profissional lá na Vigilância em Saúde que vai conversar com a pessoa por telefone, vai perguntar várias coisas e vai dar uma orientação para cada um. Se a pessoa tiver
Se a pessoa lá, o profissional da saúde, realmente perceber que existe possibilidade de ser um caso suspeito, vai orientar que a pessoa fique em casa, se os sintomas forem leves, tá? E isso é muito importante, porque sair de casa nessa condição de caso suspeito só aumenta o risco de outras pessoas serem contaminadas, tá? E como eu falei antes para vocês, a maioria das pessoas vão adquirir a doença, vão ter um quadro leve e vão se recuperar, é como uma gripe. Então, a gente não tem que se apavorar, não tem que sair correndo para a unidade de saúde, tá? Quando é que as pessoas devem ir para a unidade de saúde? Quando forem orientadas, né, por esse profissional que atendeu a pessoa por telefone. Aí a pessoa vai até a unidade de saúde, talvez fazer um exame, ou vai receber um profissional em casa que vai fazer a coleta para fazer o exame. Em alguns lugares está acontecendo assim, tá? Mas nunca ir até o hospital e de imediato, tá? Com sintoma leve, a pessoa não deve ir para o hospital. Se ela quiser, até pode ir até uma unidade de saúde, mas nunca ao hospital. Para o hospital, a pessoa deve ir só se tiver falta de ar, né, dificuldade para respirar, aí essa pessoa pode pode procurar um hospital, tá? Mas se não, não. A orientação sempre é ir primeiro para a unidade de saúde. No Rio Grande do Sul existe um plano de contingência para esse evento, né, do Covid-19, e no plano de contingência também está acessível lá no site, todo mundo pode olhar. A orientação é que a entrada dos pacientes no sistema de saúde é pela atenção primária. O que é a atenção primária? É a unidade de saúde. Então, não, a gente não deve atropelar o processo, porque senão a gente atrapalha toda uma organização que está sendo feita, né? Então, as unidades de saúde, elas fazem uma triagem e direcionam as pessoas conforme a sua necessidade, ou para ficarem em casa, em quarentena, mesmo sendo caso suspeito, mesmo sendo caso confirmado, tá? Porque caso confirmado leve, tem que ficar em casa. Só vai para o hospital caso confirmado grave, tá? Então, essa é a orientação que a Vigilância em Saúde está fornecendo para todas as pessoas. Então, a gente deve ligar, né? É muito fácil hoje. Pega o telefone e liga para a Vigilância em Saúde e faz a consulta, né? Vai receber a orientação. Qual é o telefone? Bom, cada município tem o seu. Qual é a recomendação que eu dou? Eu acabei não buscando os telefones, né, de todos os municípios, mas assim, a gente pode até disponibilizar isso depois para todos, né, mas cada município tem a sua vigilância em saúde, lá na Secretaria de Saúde, e o profissional, então, que vai poder atender as pessoas nesses locais. Essa é a orientação que a gente está recebendo da Vigilância em Saúde, para proceder quando as pessoas tiverem suspeita. Eu vou ler para vocês aqui o que está escrito nesse informe epidemiológico do que é um caso suspeito e do que é um caso confirmado, tá? Para ficar bem claro para todo mundo ter ciência. Então, um caso suspeito hoje, isso pode mudar, tá, gente? Até nessa conversa que eu tive com o enfermeiro, ele me disse, Cláudia, isso pode mudar, porque, na verdade, assim, no início da epidemia, aqui na nossa região e no estado, a gente tem como caso suspeito a pessoa que veio de fora, que veio da Europa, veio de outro país que já esteja com a epidemia instalada. Então, esse é um caso suspeito e todo mundo que entra em contato com ele é um caso suspeito. Mas no momento que a gente começar a ter um grande número de transmissão comunitária, ou seja, transmissão de pessoa para pessoa dentro da comunidade, daí o caso suspeito já vai mudar. Então, isso pode ter uma mudança depois. Mas hoje, né, o que está escrito lá é o seguinte, um caso suspeito tem duas situações. A primeira qual é? É um viajante, ou seja, uma pessoa que nos últimos 14 dias, ela retornou de uma viagem internacional de qualquer país, tá? E que apresente febre. Isso é um caso suspeito, tá? Além dela apresentar febre, ela precisa ter pelo menos um dos sinais ou dos sintomas respiratórios que são tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para engolir, né, para deglutir, dor de garganta, coriza. Basicamente é isso, tá? Se a pessoa, então, tiver viajado e nos últimos 14 dias retornou de viagem internacional, tem tosse e um desses outros sintomas que eu falei, hoje é considerado um caso suspeito, tá? Essa é a situação 1. A situação 2 é uma pessoa que é chamada de contato próximo, tá? Então, não é alguém que viajou, é um contato próximo, tá? Então, é uma pessoa que nos últimos 14 dias teve contato próximo com alguém que é caso suspeito ou um caso confirmado do COVID e que apresente febre, só febre, ou pelo menos um dos sintomas respiratórios, tá? Então, é só um pouquinho diferente. A pessoa que teve contato com alguém que já é caso suspeito ou é caso confirmado, ela pode ter só febre ou não precisa nem ter febre. Se ela tiver um outro sintoma respiratório, ela pode ser considerada também um caso suspeito, tá? Daí, provavelmente, né, essa pessoa, quando ela ligar para o agente de saúde, ou para o profissional de saúde, lá na vigilância de saúde, ele vai dizer para a pessoa que se ela tem só esses sintomas, ela deve ficar em quarentena em casa, né? Então, ela vai ficar isolada, vai provavelmente fazer o exame, daí cada município vai indicar qual é o procedimento para fazer o exame para confirmar a presença ou não do vírus. Bem, é possível que eu tenha deixado algum item de fora, né? Alguma questão que eu não tenha considerado aqui. Eu fiz um roteirinho, um resumo de algumas coisas mais importantes, né, que eu considerei para conversar com vocês. Não sei, Fabrício, depois se tem possibilidade do pessoal fazer alguma pergunta e deixar registrado. A Neila está falando que se alguém quiser mandar alguma pergunta no Whats, né, para responder, a gente pode responder por aqui, tá? Mas a princípio, então, acho que as questões mais importantes são essas, né, pessoal? Lembrando que a gente está entrando em quarentena, a partir da semana que vem é para estar tudo parado mesmo, né? Hoje eu passei por algumas empresas, quando vim para Horizontina, que estão de portas fechadas, empresas grandes, outras ainda estão trabalhando, os funcionários estão trabalhando, mas a ideia, né, é que a gente bloqueie a transmissão, reduza a transmissão. Vocês todos devem ter visto aqueles gráficos que o pessoal mostra, que estão circulando pela internet, né, que a gente precisa achatar a curva. A verdade é isso, nós precisamos que, à medida que o número de casos comece a aumentar, que o número de pessoas com infecção grave que vão precisar do serviço de saúde mais complexo, que são os hospitais, que esse número seja pequeno, porque nós não temos estrutura, e não é só nós, né? A gente viu que na Itália está acontecendo a mesma coisa, na França, nós não temos estrutura para atender muitas pessoas com necessidade de respirador e UTI ao mesmo tempo. Então, essa é a principal preocupação. Que a grande maioria das pessoas vai adquirir o vírus, isso é verdade, mas a grande maioria vai ter doença leve. Esse não é o problema, então. O problema são as pessoas que vão ter doença grave. Essas vão precisar de UTI, essas vão precisar de respirador, e se forem muitas pessoas ao mesmo tempo, os médicos, os profissionais de saúde, eles vão ter que escolher quem eles vão botar no respirador. Isso é uma situação muito grave, né? A gente houve relatos de pessoas nos países em que aconteceu menos controle, né, como o caso da Itália, que realmente os profissionais tiveram que escolher quem ia para o respirador, né? Então, isso é complicadíssimo. Eu tenho contato com algumas pessoas que estão na Europa, tem gente que está realmente, assim, isolado, totalmente isolado, as tropas estão na rua em alguns países. Na Itália, a gente já viu que, né, foi um dos países onde teve maior número de mortos e mais descontrole, né, em relação à epidemia, mas na França também o pessoal está bastante preocupado.
uns estudantes que estão, eu conheço uma estudante que está numa universidade em Grenoble, na França, eles entraram em isolamento por 15 dias e agora receberam a notícia que vão ficar mais 15 dias, né, a cidade está parada, as tropas estão na rua porque eles não querem que as pessoas circulem, né? As pessoas, para sair das suas casas, elas têm que preencher um papel, assinar e andar com aquele papel, porque se elas forem abordadas, elas têm que dizer o que elas foram fazer, né? E tem que ser algum motivo aceitável, que é comprar comida e comprar medicamento, e não mais do que isso, né? Então, o que a gente está falando aqui não é novidade, né? A gente vê muita coisa circulando na internet, muita coisa é verdade, outras coisas não. Agora me dei conta de comentar mais uma questão. Hoje eu percebi uma situação acontecer na minha frente, quando eu fui na farmácia comprar um medicamento, que foi uma pessoa pedindo para o farmacêutico para comprar um antibiótico e um antimalárico. São 2 medicamentos que, né, se vocês prestarem atenção na internet, vocês vão ver que está circulando aí, que tem 2 medicamentos, que tem alguns estudos que já estão mostrando que são os medicamentos mais eficazes para tratar o vírus, para matar o vírus, né? Aí as pessoas estão indo na farmácia, estão pedindo medicamento, querem comprar, não sei se para usar preventivamente ou para guardar em casa caso alguém adoeça, né? Isso também está errado, né? Porque a gente sabe que vários desses medicamentos, um desses 2 aí que estão sendo citados, eles não atuam preventivamente, quer dizer, não adianta tomar antes para se prevenir, porque o efeito dele não é preventivo, o efeito dele é só se a pessoa estiver infectada, e mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, porque talvez essa informação não se confirme. Há uma semana atrás, saiu uma notícia de que as pessoas deviam parar de tomar ibuprofeno, porque o ibuprofeno aumenta o risco da pessoa ter doença grave, e agora já está circulando no meio médico que isso não é verdade, né? Embora tenha saído numa das revistas mais renomadas da área médica, foi uma notícia muito precipitada, foi um trabalho, uma informação que foi baseada em tudo que não tinha base estatística, né? E não está comprovado, quer dizer, um monte de gente parou de usar o medicamento porque saiu aquela notícia na internet. Também sobre os antihipertensivos saiu uma notícia e hoje já se sabe que não é verdade. Então, muito cuidado com o que circula na internet, né? Porque tem informações que parecem verdadeiras, mas na verdade não são. Tem outras que até não são falsas, mas são precipitadas, né? São pessoas que, no intuito de ajudar, estão divulgando certas informações que vão acabar atrapalhando, vão fazer as pessoas gastarem, vão fazer usar, às vezes, medicamentos que não vão ajudar e ainda vão contribuir para causar resistência frente a outros tipos de micro-organismos, que é o caso dos antibióticos. Então, por favor, né, evitem isso. Quem tiver doente vai ser tratado se for necessário, e os casos leves não precisam ser tratados normalmente com esses medicamentos, ok? Muito obrigada. Então, pessoal, boa noite a todos. Pessoal, então, só para contribuir um pouquinho, reforçando o que foi comentado até então, nós vamos partir para essa nova metodologia de trabalho a partir de hoje já, né, fazendo a estreia aqui, entendendo melhor como é que funciona, e reforçar a necessidade de nós seguirmos de uma forma normal a aula, né, apesar de ser virtual, né, mas nós estaremos nos horários, 19 às 23, até eu enviei e-mail para as minhas turmas hoje, sugerindo um intervalo às 21 horas, para manter o mais parecido possível com o que se faz no dia a dia em sala de aula, né? E a gente vai estar, acho que, criando uma nova forma de interação e a gente pode experimentar um conceito novo aí para talvez algumas pessoas que têm alguma dificuldade de se manifestar, de cobrar o professor, de entender alguns assuntos, aproveitar esse momento para
melhorar o nosso entendimento. A princípio, nós vamos estar, então, com base na plataforma, repassando material, repassando atividades, e conforme eu falei nas turmas que eu estive nessa semana, toda noite vai haver uma atividade, isso é importante, né? A gente acaba criando um subsídio maior de aprendizado, tá? Bom, acho que é isso. Eu, particularmente, tenho turmas a partir da semana que vem só, e eu espero estar com sala cheia todas as noites, né? E dar andamento nesse trabalho para gente superar esse período que é um pouco conturbado, mas faz parte, e ainda bem que a gente tem toda essa tecnologia em favor para manter o nosso trabalho bem alinhado, tá? Da minha parte, uma boa noite a todos e daqui a pouco voltamos com nossas atividades aí. Boa noite, pessoal. Então, com esta nova plataforma, vamos seguir nosso trabalho. Nosso trabalho não pode parar. A nossa vida não pode parar por um vírus, né? Por essa pandemia. Seguimos em frente. A gente vai vencer. Tudo passa nesta vida. Tudo né? Com cautela a gente vai vencer este pânico, este medo, né? Que às vezes vejo no Facebook, no Instagram, que estou aprendendo a utilizar. Então, vamos trabalhar para essa finalidade. Desejo a todos um bom trabalho, como já falei para meus grupos, que eu tenho o Baja também, né? O Aero, o Fórmula, que está crescendo. Então, a finalidade não é parar. Minhas turmas não são férias, tá? Não é porque quem perde não são todos vocês. Se vocês estão fazendo outras coisas, então vamos continuar nosso trabalho, vamos dar o melhor de si, tá? Sigam os procedimentos do Ministério da Saúde, não, dos órgãos competentes, das leis, não, e não saiam fora da lei, porque senão os prejudicados não é só vocês, é toda uma comunidade. Meu muito obrigado, então, uma boa noite e passo a palavra com o Marcelo. Certo, então, pessoal, estamos finalizando essa importante etapa. É a primeira vez que fizemos uma transmissão para toda a comunidade acadêmica da FAOR. Quero parabenizar o Fabrício como líder dessa equipe e cada um dos integrantes da equipe do NTI. Também os parabéns e muito obrigado pela parceria, pelo compromisso da nossa assessoria de comunicação, aqui é representada pela Neila, pela Letícia, também a Jéssica, que não está aqui, aos colegas coordenadores, Cirnei, Rubem, Cláudia, e aos demais que acompanham, o professor Lovato, Stefan, Marlisa, Darciano, que estão acompanhando de suas casas. Muito obrigado a cada um e cada uma que se ligou aqui nessa transmissão e desejamos uma excelente experiência para todos nós, professores e estudantes, e que podemos fazer deste mais um momento de grande aprendizado. Uma boa noite e bom trabalho a todos.